Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Samuel não, irmãos, Jeremias. Jeremias primeiro. Jeremias primeiro, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, meu Deus, e cobre os teus servos com teu sangue. Ajuda os irmãos que têm ajudado na sua casa, com as suas ofertas, com seu dízimo. Prospera, meu Deus. Ele repreende o devorador e os abençoa pelo poder do seu nome. Também nessa noite, meu Pai, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra. Ó Deus e meu Pai, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco, a irmã começou o ensinamento terça-feira, né, sobre as ideologias, e nós vamos continuar, né, falando, e Deus ajuda que talvez toda essa semana, né, esses 7 dias nós possamos falar sobre as ideologias, porque nós estamos no passo de oração, e esse é o primeiro passo de oração desse ano. Todo ano nós damos 7 passos de oração, esse é o primeiro, né? E em cada passo de oração são 7 dias de oração, então 7 dias direto, consecutivo, nós estaremos aqui orando e aprendendo dentro da palavra de Deus. O que os irmãos pensam sobre o que é ideologia? Quem sabe o que significa ideologia? O que é ideologia? O que é uma ideologia? É uma ideia que as pessoas têm, né? Amém? Verdade. A ideologia é justamente isso, ideias. Uma ideia que a pessoa tem. E os irmãos sabem que a ideia, sempre essas ideias e as pessoas criam as ideologias, elas sempre são contra Deus. Todas elas são contra Deus. O objetivo das ideologias é contradizer aquilo que Deus está falando. Esse é o objetivo dela. Só que muitas das vezes as pessoas não pensam. Agora deixa eu fazer para os irmãos uma pergunta. Deus tem ideias? Fez o mundo com ideias? Projetos, fundamento. Deus não trabalha com ideias. Deus trabalha com fundamentos. Não é isso? Com projeto. Já pensou se Deus fosse criar o mundo com ideias? Ele já tinha mudado o mundo um monte de vezes. Não é isso? Eu tive uma ideia aqui, vou fazer o mundo desse jeito. Aí amanhã o pessoal mudava de posição. Deus, não, eu acho que o jeito que eu fiz está errado, deixa eu desmanchar esse, vou fazer outro, porque esse aqui está tudo errado. Não. Deus tem projeto. Deus tem projeto, ele tem fundamento. E por que Deus tem fundamento? Porque tudo que Deus criou é eterno. Deus não criou nada para nós passar um dia, 2 dias, uma geração. Tudo que Deus criou é eterno. É para gerações e gerações. São coisas eternas. Então, coisas eternas você não cria com ideia. Você cria com fundamento, né? Com projetos.
E nós vemos que o mundo foi enchendo de ideologias. Satanás foi criando elas. E elas não começou agora elas pioraram. Mas ela começou lá no comecinho, lá em Gênesis. As ideias começou lá em Gênesis, no comecinho. Começou as ideias. Muitas das vezes, as ideias, Satanás criando as suas ideias, a gente nem percebe que elas são enganos. Todas elas são enganos, né? Eu estou falando isso, irmão, do quadro espiritual. Nós, seres humanos, tem muitas ideias. Tem ideia de fazer o sapato, ideia de fazer não sei o que lá mais, né? Tem ideia de ir na casa do fulano, que estou com a ideia de ir na casa do Bertano, estou com a ideia que se eu fizer isso que vai dar certo, isso é nós. Mas se tratando do mundo espiritual, isso não existe. Não existe, não é? E nós vemos que desde o começo, desde a criação do mundo, né, quando Deus deu a sua palavra, aliás, nós nem vamos falar na criação do mundo, vamos voltar um pouquinho antes da criação do mundo, logo na criação dos anjos, Satanás teve uma ideia. Satanás teve uma ideia lá no céu, só que quando ele estava no céu, ele não chamava Satanás, ele se considera a Lucifer, portador da luz. Ele era um querubim ungido de Deus e ele teve uma ideia lá no céu. Ele saiu do fundamento e teve uma ideia. E a ideia de Satanás lá no céu foi justamente essa. Ele teve uma ideia que ele poderia ser mais do que Deus. Maior do que Deus. E essa ideia dele levou ele para o mais profundo abismo. Ele foi expulso de lá. A ideia começou lá no céu. E é por causa dessa ideia que ele criou um monte de pecado. No céu não tem pecado. Lá não existe pecado. E Satanás lá no céu, ele criou todo tipo de pecado. Todo tipo. Ele criou para ele mesmo. Vamos dar só uma conferida nisso aí rapidamente, lá em Êxodo, né, 28. Ezequiel. Vamos lá no 14 primeiro, né? Depois nós vamos no 14, 13. Vamos lá primeiro no 14 e 13. Depois vocês irmãos vão lá no 28, onde fala sobre ele, né? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Viram? Ele teve uma ideia. A ideia dele, a ideologia aí. Satanás teve uma ideia lá no céu. Irmãos, até, desculpa a irmã, que eu até esqueci de apresentar a irmã, né, irmão? Nós sempre apresentamos na hora da mensagem. Vamos apresentar a nossa irmã, né, que está nos honrando, a sua vizinha, né? A vizinha da irmã Karina. Vamos apresentá-la no nome de Jesus? Que Deus abençoe, né? Amém, irmãos? Mas então vocês viram que ele teve uma ideia lá no céu. E a ideia dele, e você sabe que o problema maior de Satanás é que ele não ficou com a ideia dele só para ele, né? Até esse momento ele era um querubim ungido. Ele não era Satanás, ele era um querubim ungido. Satanás ele se tornou depois de ser expulso do céu. Porque a palavra Satanás significa inimigo, adversário. Então ele tornou adversário de Deus. Mas até esse momento ele era um querubim ungido, não é? Vamos lá. Ezequiel 28. 28 quanto? 28, 13. Pode ler. 2. Vamos lá. Ezequiel 28, 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus.
Pode continuar. Ah, tá. Pode ler. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste o ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis entre as nações, os quais desabaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. 17, vai lá para o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Amém. Era querubins ungidos. Vai nessa parte. 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pode continuar. Amém. Amém. Viram aqui? A Bíblia fala assim: és um querubim ungido. Ele era um querubim ungido. Perfeito eras, até que houve iniquidade em ti. Como com a pessoa morando no céu, onde não tem pecado, ele cria um pecado. Ele criou o pecado. E a Bíblia mostra que essa ideia que ele teve, ele não ficou só para ele. Que o problema das ideologias é justamente isso. Que a pessoa tem uma ideia, e aí ele quer convencer as outras pessoas da sua ideia, das suas ideias. E na hora que Satanás percebeu, ele com certeza, ele olhando o trono de Deus, né? E pelo que nós entendemos, Deus é calmo. Parece que tudo que é de Deus é calmo. A Bíblia fala de silêncio, havia silêncio no céu, apesar dos querubins cantar dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor. Mas porque quando o Espírito de Deus manifesta na gente, você pode ver que traz uma calma, né? Uma calma na gente, uma coisa impressionante quando o Espírito Santo de Deus vem na gente, a gente sente aquela calma, né? Aquele gozo, aquela alegria, no meio de uma tempestade. E eu acredito que Satanás, ele deve estar olhando, estava olhando aquilo e pensou, acho que Deus não é tão forte assim não. Não, acho que dá para vencer ele. Mas ele não era bobo, porque ele era sábio. A Bíblia fala que Deus deu para ele sabedoria. Ele pensou, mas eu sozinho não vou enfrentar não, mas eu vou convencer a terça parte dos anjos. Quer dizer, vamos supor, está lá o bolo, né? Terça parte é isso, tem um bolo, não tem? Você vai e parte o bolo em 4 pedaços. A terça parte seria um pedacinho, os 3 pedaços. Então Satanás confundiu 3 pedaços do bolo e Deus ficou só com um. Isso chama a terça parte. E na hora que Satanás então convenceu aqueles anjos, que eram anjos também perfeitos, porque o anjo é perfeito, ele convenceu eles com as suas ideias, com as suas ideologias. E aqueles anjos aceitaram a ideologia de Satanás. Eles preferiam aceitar a ideologia de Satanás, com certeza Satanás ofereceu alguma coisa para eles, né? Porque ninguém vai aceitar nada se não querer receber algo em troca. Satanás ofereceu alguma coisa para ele, não, nós temos condição de nós vencer. Na minha fala, né, gente, eu falando. Ah, não, que isso, Deus não vai aguentar nós tudo aqui? Ele vai aguentar nós todos? Não, vai não, se nós todos partir para cima dele de uma vez só, nós vamos vencer ele. Isso aí é eu falando, né, eu falando.
Nós vamos vencer ele, não vai aguentar não, senhor. Quem é que vai aguentar? Só que eles esqueceram que quem criou ele foi o próprio Deus. Não Satanás, Deus não criou Satanás. Ele criou um querubim ungido. Esse querubim ungido virou Satanás, com o tempo. Então, eles lançou as suas ideias nos anjos, e os anjos, a terça parte do céu, resolveu lutar contra Deus. E na hora que eles lutaram contra Deus, os irmãos mesmo já sabem, né? Não precisou de Deus, porque Deus já tinha falado de Satanás. Quando ele pensou no coração dele, que teve essa ideia, a ideia estava ainda no coração dele, Deus chamou Satanás e disse, ó, não faz isso não. Eu sei o que você está pensando. Porque o dia que você tentar subir, você vai descer no mais profundo. Não faça. Não faça. Né? Mas ele achou que aquilo era bobagem, que não ia acontecer nada. E ele tentou. Enganou terça parte dos anjos e foi contra Deus. Só que não precisou de Deus fazer nada. Também ele esqueceu que lá dentro tinha também um anjo chamado Arcanjo Miguel. E na hora que esse arcanjo, né? Ele então também era um príncipe. Ele veio com os seus anjos também, e ele mesmo jogou Satanás por terra. Satanás se perdeu, foi embora, virou Satanás. Então vocês vê, não vamos entrar muito nisso, né? Vocês vê que a ideia começou aí, a ideologia. Agora Deus criou eles, os anjos, Deus criou eles só para adorar a Deus de vez em quando? Ou Deus criou os anjos para ser eterno? Não foi para ser eterno? Deus criou o anjo para ser eterno. E os anjos são eternos. Não é isso? Mas a ideia de Satanás, ela não era para ser eterna. Porque ela não podia ser eterna. Não podia. A ideia de Satanás era por um momento. Que eles pensavam que poderia vencer. E ia tomar o trono. Mas como que ele ia sobreviver se ele dependia de Deus para viver? Para existir. Então a ideia dele era por momentos. E os anjos que entrou na ideologia dele também receberam coisa por momentos. Porque tanto Satanás como todos os seus anjos vai ser lançado no lago de fogo. Eles vão perecer. E a Bíblia fala que ele já está julgado e condenado. Mas os anjos de Deus, que continuaram no projeto de Deus, eles são eternos. Eles têm vida eterna. O crente também, o que Deus prometeu para o homem, para nós, é vida eterna. Não foi momentos. Porque a ideologia é para momentos. É para certo tipo de geração. É para isso que é ideologia. E Deus não fez o homem para... Não, Deus criou o homem para ser eterno. É coisas eternas que Deus criou. Então nós vemos que aí, descendo lá do céu, aí Deus cria os homens. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que o homem então peca, Adão e Eva pecam no jardim, e logo Deus deu uma sentença a Caim. Caim, quem te encontrar, Caim, 7 vezes será castigado. Mas veio Lameque, que é da descendência de Caim, ele implantou uma ideologia. Caim vai ser castigado 7 vezes, mas eu serei 70 vezes. Quer dizer, e aquilo era para zombar de Deus, era uma zombaria, desafiando o poder de Deus. Vamos lá, Gênesis 4, 23 e 24, quem achou pode ler. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e o mancebo por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Viu? Isso era um cântico que eles cantavam zombando de Deus. Não, Deus falou 7, mas nós vamos falando é 70. Nós somos muito mais do que Deus, muito melhor. E as ideologias, elas foram, eu estou voltando lá na raiz, porque senão não adianta para nós entender hoje.
Como é que nós vamos entender hoje, se você não voltar lá na raiz? Como que ela veio? Como que ela foi criada? Você nunca vai entender. A partir dali, foram vindo várias ideias. A idolatria é uma ideologia. Ela é uma ideologia. Quer dizer, se todo mundo sabe que só existe um Deus verdadeiro, e que Ele é o único Deus, por que eu ia ter uma idolatria com outra coisa que não é Deus? Ou com outras coisas que eu falo, isso é Deus, se na verdade eu sei que não existe outro Deus. Muitas vezes até eles mesmos falam, só existe um Deus, mas por que só existe um Deus? Você está adorando outro. Você está servindo um outro, se só existe um. Mas é uma ideologia também que foi implantada que chama idolatria. Essas idolatrias foram criando religiões. Muitas religiões. No tempo, ainda lá em Gênesis, a Bíblia mostra para nós que ficou paralelo a semente de Deus e a semente de Caim, a semente dos homens, dos filhos dos homens, e eles eram cheios de ideias. Enquanto a semente de Deus, elas seguia o fundamento, que é Cristo, a semente dos homens seguia as ideias. Então havia ideias, um monte de ideias, adorar a pedra, adorar o pau, fazer uma imagem, né? Ou adorar um animal, adorar o boi, adorar, né? As ideias que foram surgindo. Isso tudo é ideologia, ideias que eles foram criando. Enquanto o povo de Deus não criou ideias, eles permaneceu naquilo, no fundamento, que é Deus. O único fundamento, né? Vamos lá, vamos lá na corrupção do Gênesis 6. Irmãos, a gente precisa voltar, porque senão a gente não entende nada, a gente fica aqui perdendo tempo. Pode começar. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Irmãos, volta aí o versículo 6. O 5. 6, 5. E viu Deus que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. A ideologia aí. Está vendo? A imaginação do coração dos homens era só má. E a Bíblia diz assim, ó, continuamente. Então quer dizer, as ideias que vinham na mente deles era coisa má. E eles foram criando deuses, maneiras de adorar a Deus, maneira de chegar até Deus, outras maneiras, outro também que não precisava de Deus, que tinha os que criam, os que não criam, que não acreditavam em nada, tudo na base da ideia. Aqui, ó, a imaginação do pensamento dos seus corações era o má. Isso é até bom os irmãos gravar isso aqui, porque nos outros ensinamentos, isso aqui é muito interessante. Que a pessoa pensa que a ideologia é só as coisinhas que as pessoas falaram nos últimos dias, de feminismo, de não sei o que lá mais, eles que acham que é só isso. Mas guarda isso na sua mente para você entender. Você vai entender por que essas coisas foram acontecendo.
E a Bíblia mostra assim, que a imaginação do coração deles era só má, e aconteceu o problema, que eles começaram a aplicar suas ideologias de tal forma, que eles afetaram os filhos de Deus. Os filhos de Deus deixaram se levar por essas ideologias. O Paulo, rapidamente. Levei do versículo Eclesiastes 7, 29. Pode ler. Vede isso, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então você está entendendo? Eles foram criando de tal maneira que até conseguiu afetar os homens, o povo, os filhos de Deus. Que filhos de Deus eram esses? Os anjos? Não. Filhos de Deus, que eram os que serviam a Deus da descendência de Sete. Agora observa aqui um ponto, o que é que aconteceu? Vamos lá. 6, quanto? De Noé. Não, e viu que os filhos dos homens, os filhos de Deus, as filhas dos homens, 6, 2, vamos ver, 6 e 2 de Gênesis. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, presta bastante atenção, irmãos. Quero que vocês guardem isso, porque isso aqui nós vamos falar mais para frente. Guarda, viu que os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Até esse dia, os filhos de Deus de um lado e os filhos dos homens de outro. Havia uma barreira, uma divisão. A partir desse dia, uniu. E como que eles uniu? Por uma ideia. Olha a ideologia aí de novo. Uma ideologia entrou no meio deles. Então eles uniram. Alguém começou a convencer os filhos de Deus. Isso é bobagem só. São todos a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é racismo. Como é que chama o outro? Preconceito. Foi entrando. Que isso, rapaz? Nós temos que unir todo mundo. Só que nessa união de unir todo mundo, quando eles aceitaram essa ideia de unir todo mundo, deu um problemão danado. Deu problemão. A Bíblia fala que começou a nascer gigante no meio deles. Nasceram gigante. Muitas vezes a gente pensa que gigante é boa ideia. Se todo mundo fosse gigante, era uma boa ideia. Mas as pessoas normal, ele não é gigante. Nós temos um tamanho padrão para a gente ter. Não é isso? Tem um padrão entre a mão. Então, quando fica gigante, está em excesso. E muitas vezes uma pessoa que é gigante, ele tem um problema sério. Ele tem um problema muito sério. Isso aí não é vantagem nenhuma, é desvantagem. Então, nasceram gigantes. E na hora que nasceram os gigantes, aí a Bíblia mostra para nós um homem que não aceitou essa ideia. Ele não entrou nessa ideia. Não aceitou essa ideologia. E esse homem chamava Noé. Foi o único que não aceitou entrar nessa ideologia. Vamos lá. Gênesis 6, 8. Aí, Gênesis 6, está tudo lá. Isso aqui está lá em Gênesis ainda, olha para você ver. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era varão justo nas suas gerações. Volta aí, Paulo. Aí, Noé era varão justo e reto na sua geração. Porque Noé não aceitou misturar com a filha dos homens. Noé não arrumou filhas dos homens para os seus filhos. Ele permaneceu na semente. E o que aconteceu? Deus manda o dilúvio sobre a terra. E quem foi salvo? Só a família de Noé. Só a família de Noé. Todos aqueles homens que misturaram, que aceitaram a mistura, morreram nas águas do dilúvio. Mas Noé, só Noé e sua família. A Bíblia fala 8 pessoas. E não era porque havia lá só 20 pessoas, não. Era multidões e mais multidões.
multidões e multidões que havia naquele tempo. 8 pessoas foram salvas. Por quê? Noé não aceitou a ideologia. Ele não aceitou ela. E ali, o único que foi salvo, somente Noé. E dali para frente, né, a Bíblia mostra que essas ideologias, elas sempre foram entrando no meio do povo de Deus. Não só no meio do povo de Deus, mas, né, no meio de tudo. E a partir do momento que elas foram entrando, elas foram querendo quebrar o padrão de Deus. E a Bíblia fala, acha para mim o versículo aí, não remova os marcos antigos. Essa casa aqui, essa loja aqui, você pode ir lá quebrar a laje dela, não tem problema, né? Você pode quebrar uma paredinha ali, não vai dar muito problema. Pode dar alguns, mas nem tudo. Mas no alicerce dela você não pode mexer. Porque na hora que você mexer, ela vai cair. No alicerce você não toca. Você não pode tocar. E aquilo que o Senhor criou, que é projeto, não pode ser tocado. Toda vez que tocar naquilo que Deus criou, tem um problema muito grande. E a ideologia, ela vai justamente em cima do alicerce. Ela quer tirar o alicerce de Deus. E na hora que ela tenta tirar o alicerce de Deus, os problemas estão montados. Começam os problemas. E esses problemas é o que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Vamos lá. Provérbios 22, 28. Quem achou pode ler. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não remova os limites antigos. Quando Deus, então, já trazendo mais para frente, ali tem muita coisa, isso aqui é muita coisa, mas trazendo mais para frente, Deus, então, chama o seu povo, e Deus sempre falou uma coisa muito interessante com o seu povo. Deus deu para o seu povo o mandamento, mas tinha uma outra coisa que era forte também, igual o mandamento. Qual outra, segundo a outra coisa que Deus mandou o seu povo fazer, que era forte igual o mandamento? O mandamento era forte e necessário, mas tinha uma outra coisa que Deus falou também. Qual é essa outra coisa que Deus exigiu do seu povo, que era forte igual o mandamento? Oi? A doutrina é um mandamento. Bom, também. Estatuto, né, também. Mas tem um outro mais forte. Obediência também era bom, muito bom. Não, já é mandamento. Observação também era bom, mas tem uma outra aí que é mais forte. É forte igual o mandamento. Oi? Oi? Foi forte. Não, fé também. Mas esse era forte. E Deus fez questão de frisar muito forte. Ouvir a sua voz. Além do mandamento, agora nós vamos entender por quê. Além do mandamento, Deus falou assim: se ouvires a minha voz. Por quê? Porque o mandamento, eles poderiam pegar como eles têm feito e, em cima do mandamento, criar um outro mandamento. Dar uma outra interpretação. Não, o que estão fazendo? Pega o mandamento, não, que é o mandamento de Deus. Mas eu entendo que é dessa forma. Isso aqui também é o mandamento do Senhor, mas eu entendo que é dessa maneira. Não é isso? Poderia fazer. Só que Jesus foi e deixou bem claro, sabendo a astúcia do homem. É o meu mandamento, além do meu mandamento, você precisa ouvir a minha voz. Porque agora está completo. Porque toda vez que alguém desse uma ideia para nós, a voz do Senhor viria e falasse assim: não, não é isso. Não é dessa forma. Toda vez que alguém fizesse uma ideologia para o seu povo, o Senhor viria e falava: não, meu povo, está fora da minha palavra. Então quer dizer, o mandamento
e ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Então, quer dizer, Satanás, ele ia precisar trabalhar muito forte. Porque o mandamento, como é que ele ia revogar o mandamento? Todo mundo ia dizer, não, foi Deus que falou. Mas ele poderia interpretar o mandamento, como ele está fazendo. Ele interpreta o mandamento. E faz com que a pessoa não ouve a voz de Deus. Porque nós, fora de Deus, nós estamos perdidos. Então você não ouve a voz de Deus. Não deixa a pessoa ouvir a voz de Deus. Né? Com o quê? Com as ideologias. A Bíblia fala que logo que o Senhor Jesus, né, tira o povo de Israel e eles começam a caminhar, levantaram no meio do povo de Deus muitas ideologias. E essas ideologias que levantou no meio do povo de Israel foram tirando a fé do povo de Israel. Foram afastando a fé deles de Deus, destruindo eles mesmos, né? Nós vemos que o Senhor mostra para nós, primeiramente, quando Moisés sobe para o monte, que ele vai lá orar para receber a tábua da lei. No dia dele receber a tábua da lei, a Bíblia mostra para nós que criaram uma ideologia lá em Israel. Primeiro eles começaram, Moisés morreu lá em cima, não é? Então, Moisés morreu, então nós aqui, olha a ideia, irmão. Moisés morreu então, agora nós temos que assumir. Vamos nós mesmos aqui assumir o negócio e nós vamos ter que pôr alguém na frente. Tudo isso é ideias. Moisés tinha acabado de subir para o monte, tinha passado o Mar Vermelho, tinha operado o milagre. Engraçado que no dia de passar o Mar Vermelho não apareceu ninguém com a ideia boa lá, né? Não tinha ninguém que tinha ideias para passar o Mar Vermelho. Na hora que eles chegaram diante do Mar Vermelho que não dava para passar, as ideias não apareceu nenhuma. Todo mundo na dele, todo mundo correu e correu para Moisés. E aí, Moisés? E aí, Moisés? Então, peraí, deixa eu ver como é que nós vamos fazer. Deus falou, estende o cajado, Moisés. Ele estende o cajado abriu o mar. Ninguém tinha ideia. Você viu alguém dando ideia lá? Ninguém deu ideia. Mas depois que passaram, apareceu as ideias. As ideias apareceu, foi aí. Apareceu, foi aí. E a Bíblia mostra para nós que eles então criaram a ideia. Na hora que Moisés sobe para o monte e fala, eu vou lá receber o mandamento de Deus. 40 dias e 40 noites estava Moisés lá em jejum para receber a tábua da lei. Mas cá em Israel tinha uma ideia lá no meio deles. Alguém deu uma ideia. Olha, se Moisés morreu lá em cima, você fica esperando ele? Ele morreu, com certeza ele morreu lá. E o engraçado, sabe o que era mais engraçado? Que o povo cá embaixo comendo e bebendo, numa boa, mas o Josué estava lá perto, o tempo todo no pé do monte, esperando Moisés no mesmo lugar. Estava lá esperando. E ele não desistiu. Ele não tinha ideia, tinha projeto. Ele não desistiu. Ele permaneceu lá esperando Moisés. Mas o povo cá embaixo não. E começaram a dar ideia para o Arão. Arão, Moisés já morreu. Nós temos que arrumar alguém que na frente do povo, para que o povo seja guiado, alguém que possa levar esse povo daqui para entrar na terra. Arão foi rendendo e rendeu. Ah, então vamos fazer, faz se vocês quiserem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer um bezerro de ouro e vamos dizer, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Olha a ideia aí, olha a ideologia. A ideia, nós vamos pôr alguém na frente e nós vamos fazer um Deus, um bezerro de ouro, né? Engraçado que ninguém pensou de fazer um bezerro de barro, porque ficava muito feio. Tem que fazer uma coisa de ouro para ficar mais valorizado. Não, isso é de ouro, né? Mas bonito. Então nós vamos fazer um bezerro de ouro e nós vamos dizer, este é o Deus que nos tirou do Egito. E na hora que o Senhor ouviu o cântico deles, o Senhor então disse a Moisés, desce lá Moisés, vê o que eles estão fazendo. Olha para você ver o que o seu povo está fazendo. E desce Moisés então, e a Bíblia fala que naquele dia o Senhor se irou muito fortemente, mas, né, e naquele dia morreu muitos morreram.
Eu não tinha pensado sobre isso, mas assim, é como se esse bezerro que eles criou é como se fosse uma motivação para eles continuar, né? Porque Moisés, que era o líder, o que guiava e tudo, e dava a eles as coordenadas, aquela motivação para eles continuar, né, até eles chegar a Canaã. Agora esse Moisés sumiu e eles não sabem o que foi feito, aí veio a ideia, surgiu daí, né? Assim, agora a gente faz o Deus aqui, que aí todo mundo fica motivado, ninguém perde a cabeça, porque aí agora a gente muda o foco. Nossos olhos estavam postos em Moisés, agora a gente muda o foco e substitui por um bezerro de ouro, e aí a motivação continua. Justamente. Irmãos, viram? Nós estamos voltando atrás para os irmãos entenderem o que é ideologia. Senão a gente não entende, a pessoa não entende. Ele fica a vida toda, aí fica falando de ideologia, a pessoa não entende o que quer dizer isso. Vocês viram? Na hora que Moisés sobe, apareceu uma ideia. Vamos colocar alguém na frente, Moisés morreu lá, ué. Ficar aqui esperando Moisés? Já tem 40 dias. Quem vai conseguir ficar 40 dias sem comer e sem beber? Ele morreu, com certeza ele caiu duro. Era o pensamento, a ideia. Entenderam, irmãos? Era a ideia. E a ideia deles não tinha uma razão? Tinha razão. Uai, quem ia ficar lá 40 dias, 40 noites sem comer e beber? Quem pode ficar 40 dias, 40 noites sem comer e beber? Ninguém. Não existe isso, ninguém consegue. Acho que o máximo é uns 3 dias, né, que eles falam, né? E olha lá, né, 3 dias sem comer. Agora era 40 dias, então tinha razão. Tinha uma razão, não tinha? Então, porque a ideologia, gente, sempre ela tem um fundamento. Muitas vezes não é verdadeiro, mas ela tem um fundamento. E parece que tem razão. Está certo, não, realmente, a pessoa falou certo. Por isso que eu estou falando com os irmãos, presta bastante atenção nisso que está falando agora, que isso aqui é a raiz, para nós falar as outras coisas depois, né? Durante a semana. 3 dias sem comer, né? Agora, sem beber, já não tem como. Agora, o Moisés estava lá 40 dias, eles não tinham razão? Ele caiu duro. Caiu duro lá. Caiu ele e o Josué. O Josué deve ter caído aqui embaixo aqui, e ele caiu lá também, caiu todo mundo duro. E nós estamos igual bobo aqui esperando Moisés. Então alguém teve uma ideia. Vamos fazer um bezerro? Tem esse versículo aqui, do Jeremias 7, 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinar os ouvidos, mas andaram em seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Viram? Senhor, eu nunca falei isso. Isso que eles estão fazendo é ideia deles. Ideia deles, eu não falei isso. O que eu falei é, dá ouvido à minha voz. Mas andaram segundo o malvado do seu coração. De novo, coisas do seu coração. E tudo aquilo, irmãos, enganoso é o coração do homem, não é isso que a Bíblia fala? Pastor, eu queria que lesse também Jeremias 32, 35. Que fala sobre isso também. Jeremias 32, 35. Pode ler? Pode ler. E edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Maloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Outro ponto. Viram? Não, nós criamos um Deus agora, tiveram uma ideia. Tiveram uma ideia. Não, está acontecendo isso na nossa vida, é porque nós não estamos fazendo direito. Vamos oferecer os nossos filhos em sacrifício. Aqui, ó, Deus falando. E eles fizeram isso. Outra ideia. Olha aí, outra ideologia. Vamos oferecer os filhos, porque aí um sacrifício, se oferecendo seu filho, né, para Deus, para morrer ali, com certeza vai funcionar na sua vida. E eles faziam isso. Agora, olha que Deus reprovando. Eu nunca pedi isso. Que dia que eu já pedi vocês matar seus filhos para mim?
Então, para Deus, eles não estavam matando os filhos. Estavam matando os filhos para o diabo, não para Deus. Viram? Outra ideia. Mas o Senhor tornou falar, eu não pedi isso. E lá atrás ele disse, ouve a minha voz. Dá ouvido à minha voz. Ele não tinha falado isso. Está vendo? Pastor, eu fiquei com uma dúvida. Porque praticamente os homens, eles sempre buscam, por exemplo, uma ideia para explicar alguma coisa. Por exemplo, acontece, por exemplo, Deus, né, no passado, digamos. Mas aí um homem preferia crer em uma pedra do que crer em Deus. Tem algo visível, digamos assim. Do que não ver o invisível, não crer no que não pode se ver. Aí, a partir de várias ideias, né, das ideias vêm as religiões, né, que eles criam, que nem ele deu agora, né, mandar os filhos no fogo para agradar o Deus e tal. Então, porque o homem sempre teve essa obsessão, não sei se seja uma obsessão, mas tipo, sempre teve esse querer. Muitas vezes essas ideias vêm até do próprio Satanás. Porque você vê, se nós voltar lá atrás, o próprio Satanás queria ser adorado. Ele queria ser adorado como Deus, né? E nós vemos que essas ideias que vêm no coração da pessoa, de colocar uma pedra, um pedaço de pau, uma madeira, uma imagem, é porque a pessoa quer uma coisa visível, uma coisa palpável. E para você acreditar naquilo que você não está vendo, você tem que ter fé. Fé verdadeira. Tem que ter uma fé verdadeira. E muitas vezes a pessoa não quer, a pessoa quer uma coisa palpável, que pode pegar ali, que pode tocar, né? Então, quando ele pode tocar na coisa, não, então isso aqui realmente é meu Deus. Mas o próprio Deus falou com eles, mas vocês falta de inteligência demais, véio. Cadê a inteligência que eu dei para vocês? Olha Deus falando com o povo. Cadê a inteligência que eu dei? Você vai lá no meio do mato, pega um pedaço de madeira, corta metade da madeira, com a metade dela, você vai lá, faz a lenha, cozinha lá a sua carne, com a metade, acha o versículo para mim, cozinha a carne, com a metade da madeira, né, faz a sua comida, e com a outra metade da madeira, você vai lá e faz uma imagem, e fala assim, esse é meu Deus. Deus fala assim, olha, como é que vocês é tão, você não tem cabeça, dessa madeira que você pegou, você fala que se isso é seu Deus, como? Que ela é seu Deus, entendeu? Mas por causa de quê? Uma ideia daquilo que pode ser tocado, apalpado, né? Acharam o versículo? Hã? Isaías 44. É espiritual, ela tem uma tendência espiritual, não espiritual de Deus, né? Justamente. Justamente, continua. É sempre ela causa o lado espiritual da pessoa, toda a ideologia. Eu achei até interessante você falar aí. Querendo ou não, ela é algo espiritual, claro que o inimigo ele, né, intervém, mas é baseado numa fraqueza humana, né? Esse homem não der lugar, o inimigo não vai entrar. E normalmente, tipo, igual você falou da fé, por exemplo, por que eles abraçaram a idolatria? Porque, assim, para poder achegar-se a Deus, para ir além em certas, né, coisas que Deus estabeleceu, a pessoa realmente precisava de uma fé verdadeira, uma fé, né, genuína. E como, às vezes, a pessoa não tinha essa fé, então ela tinha que arrumar um outro meio de chegar a Deus. Só que, assim, não existe, precisa ter a fé. Mas, como a pessoa não tinha fé, em vez das pessoas ir lá, então eu vou buscar a fé necessária, não, eu crio um outro recurso para chegar a Deus. Justamente. Né? Que aí aqui eu estou vendo alguma coisa, eu me prostro diante dessa coisa, e aí eu vou chegar diante de Deus do mesmo jeito. Isso vai estimular a minha devoção, porque eu estou vendo. Isso aqui não funciona, né? E cria essas ideias. Então, se não dá desse jeito, eu crio, tipo um outro recurso. Outro recurso, justamente. Um outro recurso.
Ou quando algo não é conveniente. Ah, não, mas eu não gostei desse mandamento de Deus. Ah, não, está muito ruim. Aí começa, não, será que mesmo que Deus quer isso da gente? Eu acredito que não. Aí começa a sondar. Ah, não, eu acho que não é assim mesmo, não. Eu acho que se eu fizer somente isso, ou fizer só desse jeito, já está bom. Então, você vê que essas ideias, elas são criadas a partir da impotência humana, às vezes de não querer ceder, de buscar aquilo que é necessário, ou de não querer aceitar aquilo que está estabelecido. Justamente. Acharam o versículo? Isaías 44? Ah, está aqui. Vamos ler esse versículo para os irmãos entenderem. Olha, isso aqui é o próprio Deus falando. Pode ler, Isaías 44, 12. 44, 12. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelo, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e a plana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então, servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se, também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e lhe diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem e nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Viram aqui? O 19 aqui, ó. E nenhum deles toma isso a peito. E já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu, do resto, uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Viram? O próprio Deus falou assim, eu não entendo o homem que eu criei, o homem quis um homem inteligente. Será que ele não percebe que a madeira que ele fez uma imagem e que ele fala que é um Deus, quer dizer, ele plantou ela na terra, a chuva caiu lá, veio o sol, para ela crescer. Aí depois ele viu ela crescendo, depois ele vai lá e corta e faz uma imagem e fala assim, esse é meu Deus? Mas o que é isso? Uma ideia. Ah, mas isso aqui é a maneira que nós criamos para nós fazer de Deus, não é? Mas você pode entender que Deus nunca apareceu para ninguém. Se Deus estivesse preocupado em que nós visse a sua imagem, para nós adorar a sua imagem, ele tinha aparecido para todo mundo. Aqui, ó, eu sou Deus, aqui como é que é meu rosto, como é que eu sou. Faz uma imagem aí e coloca em todo lugar. Que aí vocês estão, não, ele nunca apareceu para ninguém. Nunca foi visto por ninguém. Por que ele nunca foi visto? Porque você só adora a Deus em espírito. Outro ponto. Justamente. Só de um jeito. Ideias. Justamente. Então, irmãos, eu não vou muito mais além, que nós temos mais coisa para falar, né? Também. Então, ainda estão esses 7 dias, mas os irmãos estão, acredito que os irmãos devem estar compreendendo. Isso aqui é só a raiz, para nós entender os dias de hoje, né? Mas vocês viram que as ideias, elas não são de Deus. No mundo espiritual, Deus não trabalha com ideias, Deus trabalha com projeto. Deus trabalha com projeto, com fundamento.
né? Aí vem o fundamento da família, fundamento do homem, fundamento da mulher. Nós vamos falar sobre todos eles, mas não com ideia. As ideologias foram entrando e o mundo está virando de cabeça para baixo. Ela vai virando de cabeça para baixo, né? E todo mundo tem uma ideia, só que as ideias deles não tem como funcionar, porque Deus não trabalha com ideia, né? Amém? Que alguém quer falar uma coisa, quer perguntar? Tem liberdade. Para nós terminar. Né, o Senhor deu ensinamento, e as ideologias, eu até lembrei daquela parte que fala em Romanos, que mudar a verdade de Deus é mentira. Né, a maioria das ideologias, que nem, né, o irmão comentou e o Senhor falou, são mentiras, são engano, que um homem adquire para ele, e naquilo o diabo entra e faz ele achar que está certo, que ele tem a razão, que ele... Porque se for parar para pensar, toda a ideologia que a gente adquire não difama a gente. Não. Sempre favorece. Justamente. E não desfavorece. Tipo, por exemplo, sua ideologia vai contra um irmão, mas ela vai fazer você se favorecer e desfavorecer o irmão. Porque a maioria das ideologias, né, até pensei nisso agora, só te favorece, e só desfavorece a outra pessoa ou aquilo que você não quer acreditar que é o certo. Justamente, tremendo. A ideologia, ela favorece o homem, por isso que eles são aceitos, realmente. Porque o mandamento, ele vem e bate de choque na pessoa. Não faz isso, não faz aquilo, não é? A ideologia não, ela te mostra ser um caminho, você pode continuar fazendo de tudo, mas ela te mostra um caminho secundário, que você vai chegar também. Né? Realmente, falou certo. Tremendo. Aquele pensamento que eu tinha, que eu já até testemunhei aqui, que antes da minha mãe morrer, que eu tinha aquele pensamento de que Deus, ele cuidava, o cuidado de Deus para comigo era me protegendo de tudo que eu temia acontecer. Isso é uma ideologia? Era, né? Que eu era. Não existe mais, mas era uma ideologia, né? É uma ideologia. Assim, que eu criei a respeito de Deus, né? Justamente. Que eu criei que Deus, a forma de Deus cuidar de mim, era me protegendo de todas as coisas que eu temia acontecer. Mas Deus foi lá e mudou minha mente e me mostrou que isso estava errado e que eu não tinha que pedir Deus para ficar me protegendo de tudo que eu temia, porque tinha coisas que seria necessário eu enfrentar. Então, eu não tinha que, aí ele não ia me proteger daquilo, pelo contrário, ele ia me fortalecer para enfrentar aquilo. Justamente, era uma. Então, tem algumas coisas que a gente pode ter, às vezes até a respeito de Deus, de como Deus trabalha, de como Deus faz, como Deus isso, aquilo, outro, que parece muito lógico, que parece muito coerente, mas está errado, né? Está errado, né? Irmãos, essa questão que Deus falou, ouve a minha voz, ela é interessante. Porque tudo que não é a voz de Deus, ela dá problema. Por mais legalzinha que seja. Que a gente acha legal, acho que está, né? Não tem nada a ver, mas sempre dá problema. Tudo que Deus não falou dá problema. Né? Agora, o que ele falou, pode ouvir que é isso mesmo. Eu até estava falando com a Ju aqui, que eles até humilhou Moisés, né? Tipo assim, este Moisés, como se Moisés não fosse nada, né? Justamente. Não fosse nada, né? Só não tiveram essa ideia antes do mar, né? Antes do mar, o Moisés, depois do mar, ele virou um gente grande, né? O pastor, igual o meu tio sempre fala, né? Que depois que a onça tá morta, né? Todo mundo aparece com o martelo para falar que matou a todo onça, mundo fala que matou a onça, ninguém realmente. fala. Mas na hora que ela aparece, todo mundo sai correndo, né? Amém? Então vamos orar, irmão, em nome de Jesus, né? Amanhã nós continuamos no nome do Senhor.